A gente tem feito esse cine aqui aos domingos. Eu acho que agora está mais ou menos uma vez por mês. A gente estava fazendo até a cada 15 dias. A gente tem, além desse cine aqui, a gente tem o pessoal que faz o cine não mono, que tem traz outros filmes. O pessoal, ela... Desculpa, sim. Normalmente eu comecei esse cine junto com o Rafael, com o Manete, ele que normalmente apresenta, ele que faz a discussão, as rodas de discussões aqui é ele que faz. Hoje ele não pôde estar aqui, ele está com uns problemas pessoais para resolver, então eu vim no lugar dele, eu trouxe o filme. Eu não conheci o filme ainda, eu li alguma coisa sobre ele. Ele foi um filme de 1932, feito pelo Todd Robbins. Eu fico com o nome Tony Robbins na cabeça e é outra pessoa, tá? E é interessante que eles fizeram esse filme naquela época. Esse filme foi banido em muitos lugares, porque eles achavam um filme grotesco. O diretor, né, ele usou pessoas que eles não eram atores, eram realmente pessoas do circo. Então ele disse que teve muito problema para fazer a gravação, porque não eram atores, né? Então era muito difícil para ele fazer. Diz que ele teve até pesadelos assim com o filme. Então houve uma dificuldade. Reza a lenda também que ele se aposentou da carreira de diretor depois desse filme. Algumas pessoas falam que foi isso, que o filme não foi um sucesso de bilheteria, teve um rombo na época de mais de $100 mil, o que para 1932 era uma fortuna gigantesca. Ele custou 364 mil para ser feito. E assim, ele fez esse filme. Outras pessoas dizem que ele se aposentou porque ele não conseguiu se adaptar ao cinema falado, né, que era algo muito novo, 32, né, que ele fez. Esse filme, depois ele foi meio que resgatado lá para os anos 60, foi usado em muitas outras coisas, outros cines, e eu achei bem interessante, assim, né, que ele traz muito, assim, como a sociedade na época viam essas pessoas, como eram as coisas lá, né, que eles pegavam essas pessoas e transformavam elas em atrações de circo, né. Acho que foi um período ali a Grande Depressão nos Estados Unidos, né. Eu vi esse filme, eu lembrei muito de uma série que passava antigamente, que era a Carnivale, que tinha essa coisa toda do circo, só que era bem no meio da Grande Depressão. Não tem um episódio do Stranger Things que eles fazem uma nave? É do Stranger Things? Conta aí pra gente, que eu não sei, não assisti, já me falaram. Conta aí, gente. Me falaram, só que eu vi uma chamada. Não, tem um episódio que eles fazem... Normalmente, Stranger Things, ele é sobre... Bom, tem a história, e eles têm, uma vez por semana, eles tinham o Monstro da Semana, que era uma história que era meio que um spin-off, né? E um desses, não lembro em que temporada, mas era, acho que por volta da quinta, sexta, teve um que era todo em preto e branco sobre um caso que estava tendo de assassinatos no circo. E ele imita bastante tanto a estética quanto a história. De certa forma, é uma intertextualidade com o filme, né? O contexto geral é bem parecido. É bem legal. Eu acho que eu não vi esse episódio. Foi de Stranger Things? Acho o nome aqui. Eu achei bem interessante. Eu não conhecia o filme, já tinha ouvido falar de que ele saiu com o nome de Monstros aqui no Brasil, né? Então, quando eles pegaram, o Rafa sugeriram esse filme para assistir. Eu falei merda. Não é Stranger Things, é o... Mystery Science Theater 3000? Não, do X-Files. Do Arquivo X, certo? A versão antiga? A versão... Tá. Isso. Muito bom. O meu primeiro contato com o Freaks foi em 95 por causa de um guia de cinema chamado 1000 que fizeram 100 anos de cinema, que era uma comemorativa da criação do cinema. O que eu acho muito doido são duas coisas. Primeiro,
O Freaks, ele é um filme não da Universal, não da RKO, mas sim da Metro-Goldwyn-Mayer, que na época, isso, 1932, a Metro era só a grande potência de musical. E ia fazer um filme desses, era um bagulho que as pessoas olharam, o quê? A Metro fazendo, entre aspas, terror, que vamos combinar, gente. Isso não é um filme de terror. Foi caracterizado um filme de terror por causa das personagens em si, que de fato são aquilo ali, aquilo não é trucagem. Você tem o Cotoquinho, você tem a siamesa, você tem a mulher barbada. Aquilo ali realmente aconteceu. E, cara, é basicamente um drama. Um drama de um casal de anões que... A mina tomou um pé na bunda porque uma trapezista gigante queria casar com ele, querendo dar o golpe do baú. Cara, é basicamente um melodrama que foi caracterizado como um filme de terror erroneamente. E, de fato, foi um fracasso pra caralho na época e hoje é um cult. Esse filme ele foi banido, né, por algum tempo, por ele ser considerado grotesco, né, na época, né, que ele foi feito, porque as pessoas olhavam isso como algo, né, as pessoas com deficiência eram consideradas pessoas grotescas na época, eles simplesmente, elas ficavam à margem da sociedade e muitas vezes elas acabavam parando nessa coisa. Oi, na verdade, então, ele foi banido, mas ele tem uma questão muito maravilhosa, que ele mostra as pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, tá, gente? Ele mostra a gente como pessoas reais, com desejos, bebendo, né, com interesses, etc. E isso ainda é considerado grotesco, até hoje. Ainda é considerado, vai ser muito legal, né, passar a acessibilidade essa semana também, que tem muito a ver com isso. Assim, que é isso, ainda é considerado bizarro pessoas com deficiência se relacionarem, pessoas com deficiência beberem em muitos lugares, em muitos circuitos. Ainda hoje, imagina em 1932, né? O quanto que isso era, assim, muito estranho, muito, né, desconexo do que queria se passar. Tipo, óbvio que não tem nada de filme de terror, né, na história toda, né, de forma alguma é um filme de terror, é um filme muito baseado em relações humanas e muito baseado também nessa comunidade deaf, né, que se defende ali, luta, né, pela... Porque é uma sociedade explorada ainda hoje, uma comunidade explorada ainda hoje, né? E uma comunidade que foi muito explorada pelo circo. Uma comunidade que era um lugar de casa, mas ao mesmo tempo era um lugar de exploração, então, né? Que era assim para todos os artistas, mas principalmente para os artistas deaf, que estavam ali na casa, mas ao mesmo tempo naquele, né? Naquele lugar de se colocar, e foi por muitas décadas depois disso ainda, né, existiu essa exploração da pessoa com deficiência no circo. Mas o que eu gosto bastante desse filme é exatamente isso, assim, que ele mostra muito as pessoas, né, então essa relação do casal que tem, né, do casal com nanismo, e que é um romance, na verdade, é um drama, né, é um drama, mas é muito fantástico, porque mostra ainda a visão das pessoas bípedes que continua até hoje. Porque às vezes quando a gente exibe esse filme, né, para pessoas sem deficiência, as pessoas às vezes ficam, nossa, como se fosse uma coisa mega ultra pesada. E é uma coisa que a gente passa no dia a dia ainda hoje, assim, né, essa questão de achar que pessoas com deficiência só se relacionam com pessoas com deficiência, que pessoas com deficiência não constituem família, etc, né. Então eu acho genial. Eu acho que vai ver que um pouco do incômodo é justamente isso, né? Porque não havia nenhum incômodo dessas pessoas estarem num circo, mas a partir do momento que se colocou isso numa tela de cinema, as pessoas, isso precisa ser banido, porque a gente não quer ver. É o que diz a sociedade, né? Vamos no circo, mas vamos deixar isso debaixo do tapete. Eu acho que a questão do terror é porque você tá pegando essas pessoas que não são vistas como parte integral da sociedade e tá colocando elas como protagonistas. Inclusive, está fazendo elas atacarem pessoas que são vistas como parte da sociedade. Então tem todo um
uma pauta de que você está quebrando a expectativa das pessoas do que deveria acontecer. Porque as pessoas estão esperando ou querendo de uma forma que aconteça. Existe ali. Mas foram coisas que me surpreenderam, assim, porque o que eu já tinha visto desse filme é a imagem na internet, né? Uns vídeos, umas fotos que sempre aparecem. E eu pensava que era um filme de terror bem grotesco mesmo, sabe? Pela essa imagética, né, que foi criada. E não, realmente um drama, assim, e eu achei isso muito legal também, que eu pensei que ia ser mais sobre as pessoas, sobre as deficiências das pessoas, e não, é realmente elas vivendo normalmente. Aí tem a cena do casamento, né, que daí realmente mostrou a pessoa sem deficiência ali sendo incomodada pela como as pessoas estavam vivendo e tal, e teve aquele surto, mas tirando aquela cena, não, era só realmente pessoas vivendo as suas próprias vidas num drama normal. E a cena mais próxima de terror, digamos, foi o clímax ali, que foi muito legal essa cena, inclusive, de irem atrás dela bem na hora da chuva, assim, e tal, foi muito legal. Mas é isso, achei um ótimo filme completamente diferente do que eu imaginava, assim. Sem ter ido muito a fundo, né, mas me surpreendeu de uma maneira legal. Eu também achei ele bem diferente do que eu tava esperando. Oi, gente, boa noite. Cris Mendes, pessoa com deficiência. Então, sobre essa cena do casamento, né, que eu estava pensando, que acho que essa questão dele ter sido proibido e tal, acho que uma discussão que a gente pode fazer também é em relação a essa coisa, né, porque na hora que eles estão ali celebrando o casamento, eles falam, agora você é um de nós, né, e aí causa esse impacto, como assim você é um de nós, você é uma de nós, né, como eu vou ser uma de vocês, né, e eu acho que é essa discussão que às vezes nós não trazemos na sociedade, né, que a deficiência, ela está colocada, e qualquer pessoa que é bípede pode se tornar uma pessoa com deficiência, por qualquer questão, seja biológica, seja física, acidente, qualquer coisa, né, então, idade, exatamente, que é uma questão que a gente também tem trazido, né, então eu acho que é isso, né, esse impacto, né, de falar assim, viu, você não me aceita, mas você pode ser um de mim, e isso hoje ainda causa confusão na mente das pessoas quando a gente leva essa discussão, por exemplo, em alguns encontros que a gente faz, né? As pessoas ainda não estão preparadas para o futuro DEF, que a gente discute em alguns momentos, e é uma discussão que eu acho que cada vez mais tem que ser presente, assim, nos nossos meios. Sei lá, é isso que eu fiquei brisando durante... Boa noite, gente. Yuri, também pessoa com deficiência. Só alguns detalhes que eu notei, né? O foco não foi isso, não foi as deficiências em si, mas durante o filme inteiro fica claro que há uma divisão, né, dentro do grupo ali, entre as pessoas deficientes e não deficientes. Outra coisa que eu notei que o filme não mostra abertamente o filme inteiro é o Mr. T, né? O que seria, pelo finalzinho ali, meio que o chefe do circo, que normalmente, raramente o chefe do circo era uma pessoa deficiente. Normalmente era uma pessoa não deficiente que lucrava com o trabalho alheio. E a gente não vê muito isso, a gente não vê a estrutura de como o circo funciona em si, mas ali no finalzinho, quando a mulher está fugindo, ela procura justamente por essa pessoa, que é uma pessoa que provavelmente protegeria ela, como fonte de renda, principalmente, né? Mas como também uma pessoa não deficiente, ao invés das pessoas deficientes que estavam tendo que fazer a justiça pela mão deles. Eu acho que é interessante dar essa análise do ponto de vista de como o circo funcionava não, né? Funciona ainda na prática, né? Que as estruturas do circo servem o propósito de fazer o dinheiro ali, e por mais que se construa essa família lá dentro, ela se construiu por necessidade, pela necessidade de sobrevivência daquelas pessoas, e principalmente as pessoas com deficiência, e a gente vê isso repetido em minorias de todos os tipos, em todos os locais. Foi um detalhe que eu achei interessante. Outro detalhe que eu tinha pensado, só que agora está me fugindo da memória, é isso, né? Como o Freaks, ele é um filme que pouca gente assistiu de verdade, só que ele inspirou várias coisas, vários trabalhos, inclusive uns meio pesado, parcamente feitos, como uma temporada inteira de American Horror Stories, que é inspirado no Freaks, só que é feito de uma maneira
trash estadunidense moderno. Tipo, não é feito com o cuidado que deveria, mas a gente vê essa influência ainda atingindo todo o ramo, mas principalmente o terror, o que não era o propósito do filme, o que não era nem o conteúdo do filme em si, né? Mas é só isso. Oi, meu nome é Felipe, sou da arte corporal, tenho esse filme desde os anos 90, tive em VHS, já tive em DVD, já vi mais de mil vezes. Tava falando isso aí, eu lembrei agora, é dessa série que eu tava falando, que tentaram homenagear e reforçar esse estereótipo de filme de terror. Porque também os Estados Unidos tentam relacionar desde muito tempo já essa ideia de, a palavra tradução lá de freak é aberração. E o circo explorou isso, foi o último país que explorou isso abertamente, ainda explora os Estados Unidos, né? Esse livro que eu passei é um livro meu, que ele é esgotado, ele é de Portugal, ele é difícil de achar, até para em sebo, assim, o site virtual é bem raro. Ele é uma coleção de um japonês que estudou essa estética dos circos dos anos 30, principalmente do Barnum and Bailey's, que é o circo que forneceu a maior parte dos atores para esse filme. Todos que estão aí no filme trabalhavam para ele na época. Por isso que ele não é citado, porque existia uma coisa de não falar quem era o dono dos circos, porque eles tinham permissão de explorar animais, mas não explorar humanos, então isso ficava no limite, né? Tanto que hoje eu percebi que eles tentam entrar numa quase militância, mostrando às vezes um animal explorado. De vez em quando ele dá um foco de câmera parada, na foca entrando no carro, o cavalo que para ali, acho que em vários animais, assim, que toda hora aparece um animal, ali é a cena, ali tem alguma coisa que está tentando ter um discurso sobre a diferença entre a exploração animal que tinha e a exploração humana, e a sororidade entre as mulheres, e o apoio, que você estava falando, né, um time que se apoia pela sobrevivência, na necessidade, né, então, acho que eles estavam enfrentando essa discussão na época dos Estados Unidos, né. E por que eu falei que eu sou da body art? Porque, assim, o pessoal dos anos 80 reviu esse filme e começou a retrabalhar essa ideia do freak moderno, entre aspas, né? E aí a galera dos Estados Unidos, principalmente, adotou essa ideia de usar a palavra freak para quem é modificado em estúdio de arte corporal. E aí, por ter uma tradição já de parceria em circo, porque esses circos todos sempre tinham a mulher mais tatuada, o cara mais forte, que se modificou por exercícios. Existiam os modificados por voluntariamente modificados, né? A pessoa que esticava o pescoço com as argolas. Então, existiu também esse péssimo histórico dos circos humanos, que eram os zoológicos de exploração humana na Europa, né? Acho que era zoológico humano mesmo que chamava. Daí eles iam colecionando pessoas que tinham diferenças culturais também, então esbarra numa discussão de racialidade muito forte também, que dá para entrar. Por exemplo, os pinheads que tem nesse filme, que é o Ramones explora pra caramba a estética dos pinheads, que é o mascote do Ramones, é o pinhead, segurando uma bandeira, Gaba Gaba Rei. Toda a carreira dos Ramones tem esse mascote do pinhead, né? Essa tradição de circo também. Eles eram chamados de crianças astecas, então tinha essa coisa de as crianças astecas que tinham a cabeça pontiaguda, e tinha toda uma relação com menos inteligência, então tem todo um subjulgamento dessas pessoas, e que o pessoal da tatuagem do piercing tenta, eu não sei se consegue, eu acho que não, eu não me intitulo como um freak, mas a galera no Brasil pegou isso, é forte aqui. O pessoal que se intitula como freak porque dividiu a língua, ou porque pinta o olho, né, tatua o olho, a bola do olho. Não sei se isso funciona muito bem. Eu não acho que essa galera abraça tanto assim, mas tem pessoas no meio da modificação corporal que pesquisa, que se interessa e vai atrás, né, de se aproximar da galera PCD, né, de outras conformidades corporais, né. Espero que esteja funcionando, mas eu gostaria de ouvir, eu falo isso da parte de quem é tatuador e piercer, eu acho que não funciona muito. Porque eu acho que esbarra muito só na estética, não esbarra nas dificuldades do dia a dia. Ah, mas eu não sou aceito no emprego. Tá, mas você foi lá e comprou por R$1.500 uma pintura de olho. Você não nasceu sem os olhos. Então eu acho que não é muito bem feita essa discussão. Nunca entrei nessa discussão em roda nenhuma, primeira vez que eu falo isso. Falo porque eu falei com a Gil sobre isso, que ela me deu a abertura para poder, que aqui eu consigo falar disso. Aqui é um bar, um espaço seguro que dá para abrir essa discussão. Eu acho que a galera da tatuagem romantiza, fetichiza, idealiza e não chega a lugar nenhum se intitulando freak.
Por isso que eu não sou freak, eu sou um artista corporal, modifiquei meu corpo, inclusive por privilégio financeiro, né? Eu posso trabalhar com o que eu quero. Não acho que funciona tão bem assim, tão saudavelmente. Mas no meu lugar é de pessoa artista, né? No lugar de fala. Obrigado. Tô pensando aqui, brisando no que você está falando, né? Na modificação corporal, tem pessoas com deficiência que poderiam fazer modificações corporais, não conseguem justamente porque não tem condição financeira, né? Para poder melhorar sua condição material e tal. Então, realmente é uma viagem, assim, eu acho, esse movimento, não sei. Tem profissionais, por exemplo, que falam mamilos para pessoas que perderam mamilos. Sim, sim. Existe um movimento de pessoas, eu não acho que o meio em si adora, compreende, trabalha bem isso. Mas claro que foi nesse meio que surgiu essa possibilidade, porque já existe isso em circo, dessa tradição, né? Quem que ajudavam os freaks? As pessoas que também tinham seus corpos modificados por alguma, ou por ancestralidade, racialidade, ou por, né, geografia, né? Existiam muitos albinos, eram super procurados nesses circos nessa época, né? Então às vezes a família inteira de albinos ia morar. Não estou pensando também, estou brisando em um monte de coisa também, mas eu acho que faz sentido. Também aqui nas siamesas, né? Uhum. Que é justamente isso, né? Sim. Muitos siameses não separam os corpos, não só por questão da acesso. lógica, mas por acesso. Ah, sim. Não, é isso. Não. Mas é exatamente isso, assim, vai para esse campo. Eu acho que não são as mesmas realidades, mas esbarra nessa questão da modificação corporal. O que é aceito, o que não é. Agora a plástica é totalmente aceita, né? Hoje em dia a cirurgia plástica, né? Mas qual cirurgia plástica é totalmente aceita, né? A Gil não tem umbigo, mas será que isso é legal para todo mundo? Foi voluntário, não teve uma condição que levou a não ter umbigo. Então, assim, diferencia, acho que é a origem, né? O econômico é o fundamental, a mola da discussão é a questão econômica. Quem pode fazer, quem não consegue não ter, quem poderia reverter ou tirar proveito, né? Tem uma australiana que ela não podia tomar sol, ela tatuou o corpo inteiro com desenhos da Disney. Só Mickey, ela sai no sol agora, porque a tatuagem permitiu que ela saísse. Então existem coisas que vão ser auxiliares, né? Mas não sei, é uma discussão bem imensa, né? Oi. Bom, eu tô dentro do universo de modificação corporal também. Apesar de ser uma palavra em inglês, freaks, e eu evitar um pouco ficar usando termos em inglês para coisas do Brasil, eu acho legal, assim, tipo, me relaciono com essa palavra enquanto um lugar que talvez não tenha outra palavra ainda. Tem várias problemáticas e tem outras coisas problemáticas também dentro da modificação, que nem a modificação moderna que a gente tem hoje, que é uma releitura do que veio de povos originários, tipo, um dos principais pensadores, o termo que é traduzido como modernos primitivos. E, tipo, o que é primitivos, né? Então, assim, tem várias problemáticas, mas na falta de coisas novas, eu ouvi falar sobre esse filme Freaks, por recomendação dentro de um contexto de modificação corporal, por coisas que se relacionam, justamente nem o Fih comentou, né, tipo, da galera tatuada no circo, de outras pessoas com modificação no circo. Eu, inclusive, achava que o filme fosse ter mais abrangência dessa modificação feita, né, além dos corpos com deficiência. E gostei muito do filme. Achei que dá até pra gente trazer umas discussões sobre não monogamia também. Tipo, flerta assim, né, em alguns momentos. Mas também me faz pensar, né, o quanto esses corpos que o filme retrata, eles ainda não têm acesso a outros trabalhos, né? Tipo, eu fiquei lembrando, quando foi a última vez que eu vi uma pessoa com nanismo? Foi num contexto de festa, né? Era uma dupla que fazia uma animação, assim, de festa, chamava, tipo, os Anões Tequileiros. E aí eles, tipo, puta animadores, assim, o trampo muito massa, mas ainda dentro dessa pegada de... Não é exatamente circense, mas de comédia, de espetacularização e tal. Então, acho que
faz refletir bastante, assim, né? Tipo, onde tá essa galera na sociedade hoje? Enfim, é isso. Eu achei legal trazer essa questão, né, do nome Freaks, assim, porque lógico que são duas coisas diferentes, né? A comunidade deaf e freak, porque a gente é considerado freak por natureza, tudo bem, né? Mas o fato da pessoa modificar o corpo não torna ela, né, uma pessoa que nasceu com deficiência, que tem todas as questões da sociedade, enfim, claro que não. Pode tornar ela sendo vista como uma aberração, etc., sim, né, porque vai existir o preconceito e a gente sabe que vai, mas lógico que não tem toda essa carga, né, então lógico que não dá para a pessoa falar enquanto uma pessoa com deficiência, porque é um outro lugar de fala, e não é que não exista um lugar de fala, existe também, mas não é o mesmo lugar de fala, né. A gente tem a teoria creep, né, que fala muito da pessoa com deficiência, né, então o termo creep mais usado, né, o que é aleijado, é mais usado para a pessoa com deficiência do que o freaks, né, mas é que não era naquela época, né, mas hoje é. Então, eu não vejo problema nenhum do uso do termo freaks, né, enquanto um movimento de pessoas que modificam o corpo, né. Eu vejo um problema de achar que, por isso, se está num lugar de fala de uma pessoa com deficiência, que é um outro lugar de fala, né? Não se confunde isso, né? Aí a Gi fala, né, das pessoas com deficiência ali, ele também falou em relação a eles serem protagonistas. A gente tem muito pouca pessoa com deficiência que tem oportunidades, e a gente bate muito nessa tecla da cultura deaf, das pessoas com deficiência como fazedores de cultura. Porque as pessoas com deficiência, elas são vistas como público, ou elas são vistas como pessoas segregadas da assistência, etc., mas elas não têm muito esse lugar de protagonismo, e a gente luta muito, né, para que tenham. Enquanto comunidade, a gente faz parte de um coletivo de cultura deaf, né? Enquanto comunidade, a gente luta muito para que tenham esse espaço. E aí, a gente tem que lembrar que mesmo quando existem personagens com deficiência em filmes, muitas vezes eles não são feitos por pessoa com deficiência, né? Que nem foi agora o caso, né, do filme Eu Ainda Estou Aqui, que a pessoa que faz o cadeirante no fim do filme não é uma pessoa cadeirante, quer dizer, nada justifica no universo você não pegar um ator cadeirante para fazer. Mas mesmo quando tem essa coisa, né, de se vestir né, e não seria esse filme justamente o contrário, né, ele não está vestindo pessoas ali para fazer os personagens, está chamando, gostaria de ver mais pessoas com deficiência nesse lugar, né, e não necessariamente para falar da deficiência, né, que nesse filme ele fala um pouco, mas ele não fala só disso, né. Aliás, a única coisa mais bizarra do filme é depois, né, aquela cena dela meio galinha, meio ela vira dela. Sim. E aí vira, fala assim, gente, a coisa trash do filme é a cena dela ali, né? Por isso que a galera dos estúdios Tatuí Piercing gosta, tá? Ao longo da modificação corporal se tornou uma bizarra um de nós. Eu acho que o que você falou faz bastante sentido. Essa modificação corporal não torna as pessoas, não faz elas passarem por mesmas experiências. Não que a experiência de pessoas com deficiência seja uníssona, né? Não seja igual para todo mundo, mas não faz elas passarem pelas mesmas coisas, mesmo porque é por escolha. E tem uma coisa muito forte que eu acho que não acontece com pessoas com modificação corporal, que também tem essa visão da sociedade de estar em um lugar alheio ao que é considerado normal, né, essa marginalização, mas elas não são vistas de forma infantilizada, né? Você não tira a autonomia, a agência da pessoa, né? Que é o que acontece muito com pessoas com deficiência, né? Elas não são vistas como pessoas, como agentes e como produtoras de coisa, né? É muito visto com condescendência, né?
Eu acho que não necessariamente apenas pessoas com deficiência. Se pega para pessoas idosas, por exemplo, você tem uma visão muito parecida, né? Eu acho que é muito desconfortável para a sociedade ver essas pessoas saindo das caixinhas que elas foram colocadas, né? Quando você vai falar, por exemplo, de sexualidade na terceira idade, é uma coisa que incomoda muito as pessoas, né? Que é uma coisa normal, sabe? É uma coisa que todo mundo tem, faz parte da natureza, mas não é o que se espera da imagem que a sociedade tem, né? Inclusive, eu estava pensando nisso que você falou agora, relacionado com o capitalismo, né? De pensar na questão de quem são as pessoas que vão ser produtivas para o capitalismo, né? E aí, infantilizar e tirar a autonomia das pessoas que são dissidentes, né? E aí, falando sobre dissidência também, eu como uma pessoa não binária também fiquei reparando nisso, de tipo, pessoas trans, LGBTs, intersexo, tem no livro, né, do FI, que também eram colocados nesse lugar de aberração, né? Sim, total. Muita discussão nesse E tem mais duas coisas que eu queria falar do que você tinha falado. É muito difícil a gente ver, por exemplo, mídias de forma geral feitas por pessoas com deficiência ou sobre pessoas com deficiência que não sejam espetacularizadas, né? Você pega, por exemplo, uma coisa que ficou muito famosa do Sheldon, por exemplo. É na caracterização. Sim, é uma estereotipificação muito grande daquilo, e que é feita de forma a isso, exato. É feito por risada. Você vê, olha como essa pessoa é estranha, né? É o bobo da corte. É o bobo da corte, exatamente. Se recusa a admitir essas características em um diagnóstico posteriormente. E uma coisa que você falou sobre esse lugar de quem é produtivo é uma coisa que é muito pertinente, porque você pega, por exemplo, durante a Segunda Guerra, dos grandes estudos que tiveram sobre pessoas autistas foi no nazismo, para ver se eles conseguiam fazer essas pessoas serem produtivas, né? Asperger fez muitos experimentos com crianças autistas para ver se eles conseguiam ser úteis para a máquina nazista. Então, esse local do que consegue ser útil, o que a gente consegue tirar dessas pessoas, é um negócio muito forte nessa visão. Ela só começa a ser um agente, um ser, uma vez que ela consegue me dar alguma coisa, uma vez que eu consigo ter alguma vantagem em interagir com ela, né? Mais alguém? Bom, então é isso, gente. Então, obrigado por vocês terem vindo. Foi uma ótima discussão. Nossa, foi. Ela fazer o convite. Ok. Isso, convite. 2. Um que eu tô lembrando. Depois. Vai ter o filme Acessibilidade na quinta. É quinta? Dia 14. Não sei se é quinta ou sexta. Quinta-feira aqui, show. Isso, cineasta com deficiência, e depois Daniel Gonçalves, e depois vai ter o debate com ele, né, online também. Muito bom. E a gente, do coletivo Câmara Temática Inclusão na Diversidade, no final do mês, 30 e 31, vamos fazer uma feira de acessibilidade cultural, onde a gente vai ter aí artistas DEF expondo seus trabalhos, falando de esse debate aqui, né, aprofundando um pouco esse debate, inclusive a situação da pessoa com deficiência em relação ao circo também. Então, a gente vai trazer esse debate. Ela que fez a agenda, ela sabe melhor. A gente tem parte online e parte presencial. Vai ser na Sala dos Toninhos, a parte presencial. Então, dia 30, das 9h30 da manhã às 7h30 da noite, vai ter a feira lá. E dia 31 também. O dia inteiro a gente tem um almoço coletivo que vocês
são todos convidados para fazerem parte do almoço coletivo com o pessoal da comunidade Dev, do meio-dia a 1h30, mas a gente tem algumas oficinas, e uma delas é no dia 31 de manhã, que vai ser online, às 10 da manhã, pelo canal da Câmara Temática Inclusão na Diversidade, falando justamente dessa questão da pessoa com deficiência do circo, dessa questão que a gente estava falando de casa e lugar de exploração, e como que a comunidade hoje vê essa relação com o circo, essa questão dessa exploração histórica, e a gente vai discutir enquanto comunidade aí, né, posicionamentos e propostas em relação a isso. Então é isso, fica o convite, Sala dos Toninhos, dia 30 e 31. Campinas, São Paulo. Estação Cultura, eu acho. Estação Cultura. Sala dos Toninhos. Tá de olho na programação, então. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.